Derradeiro larará, não me impede de cantar larará. Tô no pé de onde der larará. Salve, salve, galera da capoeiragem. Eu me chamo Diego, estou aqui gravando mais um episódio do Capoeira Cast. E hoje com a participação especial desse mestre de capoeira, mestre Burka, presidente e fundador do Baçula Capoeira, diretamente da cidade de Bauru, São Paulo, veio contar um pouco da sua história de capoeira pra gente, da sua filosofia e das suas vivências de capoeira. É sempre importante ter grandes mestres, grandes nomes da capoeira no nosso canal. Mas antes de tudo, pessoal, não deixe de curtir, compartilhar, de se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer. Mestre, fica à vontade, pode contar a sua história. Fala, Diegão, beleza? Para mim é um prazer estar aqui, né, no Capoeira Cast. É um canal que eu sou fã, estou sempre assistindo aqui todos os episódios. Eu coloco lá, eu chego no final do treino, no horário que eu vou cozinhar aqui, fazer minha comida para minhas meninas. Aí eu já coloco ali, escuto inteiro, ou nos intervalos de aula eu vou escutando no carro. Então, para mim é um prazer estar aqui, né, me apresentando para essa galera aí. Meu nome é Edson Ribeiro Nunes da Luz, do interior de São Paulo, de Bauru, nascido e criado aqui no interior de São Paulo. Sou conhecido na capoeira como Mestre Burka e estou na capoeira há 37 anos, né? Já há algum tempo, desde meus 6 anos de idade. E é isso, estou aqui para contribuir com o que puder, falar da capoeira do interior de São Paulo, um pouquinho do nosso trabalho. Mestre, qual foi o seu início na capoeira? Por que o senhor iniciou a capoeira? E por que o senhor permaneceu na capoeira até hoje? Diegão, cara, eu comecei na capoeira em 1989. O que aconteceu? Teve um boom ali na minha rua, né? Eu morava na periferia de Bauru e num núcleo habitacional que meus pais moram até hoje lá, chama Beija-Flor. E ali era um lugar muito simples, muito humilde. E aí, do nada, né, apareceu a capoeira ali, né? A capoeira ali na rua, ali perto, tinha um espaço onde um professor que estudava de capoeira e toda a galera da minha rua foi para lá. E eu fui o último aí, porque eu não tinha condição de pagar a mensalidade, tudo, né? E tinha um valorzinho. E aí, cara, por mais que era pouco, mas ali fazia muita diferença, né, pra gente. E aí eu fui o último e eu ganhei de presente de aniversário. Então toda vez que eu comemoro o meu aniversário, eu comemoro o meu tempo de capoeira, porque eu ganhei de presente dos meus pais. Eles falaram assim, a gente vai pagar uma mensalidade para você e só, né? Porque antes disso eu já fazia karatê num projeto social que tinha ali perto, num centro comunitário, porque meus pais colocaram eu no karatê porque eu apanhava no parquinho, a molecada metia porrada ali em parquinhos maiores, e eu chegava em casa chorando. Aí falou, cara, você pôr esse cara numa luta, colocou no karatê. Fiz um tempo, mas quando eu vi a capoeira, que um primo meu também já fazia no sítio, ele treinava, ele fazia os movimentos, eu fiquei apaixonado. E quando chegou na minha rua, todo mundo foi. O cara aqui é o último aí, que estava mais doido para fazer, não conseguiu. E aí eu ganhei esse mês. Só que, cara, dei minha vida nesse mês. Treinei. E aí, na hora que acabou, falei, meu professor, na época, né, que era o instrutor Teixeira, que hoje é falecido já, ele era um dos primeiros formados da primeira escola de capoeira aqui de Bauru, que era da Guerreiro de São Jorge, do mestre Sidão, que vem da linhagem do mestre Silvestre. E aí eu olhei para ele, eu falei, professor, eu não tenho mais condição de pagar, eu vou ter que parar. Aí ele falou assim, ô menino, faz o seguinte, vem antes, varre aqui a academia, e no final você varre também, limpa o saco de pancada, que aí eu te dou essa bolsa. E aí foi assim a minha trajetória, e aí eu fui treinando com ele até ele ir embora de Bauru. Quando ele foi embora de Bauru, aí eu dei seguimento com outro mestre. E quem foram as grandes influências para você na época, mestre, assim, para você ficar na capoeira, continuar na capoeira? Era uma época que não tinha internet, não tinha rede social, não tinha nada. Então a minha maior referência foi um dos meus primos, né? Que cara, ele fazia essa dobrado, ele fazia galeto, ele fazia os movimentos, chutava, parafuso, armada martelo.
E eu olhava aquilo e falava, cara, esse cara é mágico, né, velho? Ele faz esses saltos e tal. E ele era forte, trabalhava no, no sítio, né? Então era um cara bem forte, só que novo, né? E esse cara foi minha primeira inspiração para capoeira. E aí do restante foi as pessoas que foram aparecendo, né, no meio do caminho, porque a gente não conhecia. Então eu vim de uma academia que no início que era muito pequena, que chamava Associação de Capoeira Mocambo, do instrutor Teixeira. E aí era muito pequena, cara, era uma academia muito pequenininha, era só a gente, era poucos alunos. E ali eu treinava, era um dos das poucas crianças que tinha lá, que treinava todos os dias, eu era o único. E tinha o filho de um outro professor, que era da Guerreiros, e treinava lá com a gente também, que às vezes treinava. Mas de aluno, criança, só tinha eu. No início, para mim, nada era necessidade, era dificuldade, porque quando você é criança, você não entende, né? Hoje eu paro para pensar e eu vejo assim, eu não tinha condição nenhuma, uma criança de 6 anos de idade tinha que varrer o tatame, limpar, não que isso seja, que, pô, menosprezasse e tudo mais, não, eu não tinha, mas eu trocava isso em troco da mensalidade, eu já fazia o meu papel, e hoje eu falo, cara, eu não imagino uma criança fazendo isso, eu acho muito difícil uma criança fazer isso hoje, né? É, Depois que passou esse tempo com o Teixeira e ele foi embora, tinha um amigo nosso que dava sempre aula ali, ele vinha dar aula de capoeira Angola pra gente, que é o Neto. Ele era na época não tinha o grupo Angoleiros do Sertão ainda, e o Neto ele e o Silvio, que era o cunhado dele, eles treinavam capoeira Angola direto com o mestre Cláudio de Feira de Santana. Só que o mestre Cláudio ainda não tinha o nome do grupo, só usava a camiseta amarela, aquele símbolo amarelo escrito Angola. E o primeiro núcleo, né, fora de Feira de Santana foi aqui em Bauru. Então eu tive contato com o mestre Cláudio, e eu treinava muito com o Silvio, né, e com o Neto, que o Neto ia dar aula pra gente lá na academia. 2 vezes no mês ele ia no nosso espaço, ali no centro comunitário. E aí eu conheci o Neto. Quando o meu professor foi embora para São Paulo para entrar na Polícia Militar, eu comecei a ir treinar com o Neto. E eu ia lá, treinava Angola com o Neto, todo domingo tinha roda, então vinham outros capoeiristas. E em uma dessas rodas eu conheci um cara que cara, eu olhei para ele tocando, cantando e jogando. E aí eu falei, pô, cara, fiquei apaixonado. E foi a primeira vez que eu já vi uma bateria formada, que na nossa academia não tinha, só tinha um berimbau e um pandeiro de pagode ali, com a bandeira do Brasil, né? E aí, a hora que eu olhei, já fiquei, cara, falei, cara, esse cara é bom demais, né, tal. Movimentava, cantava, tocava bem. E aí fui pegando afinidade com ele, que é o meu mestre, o mestre Denilson, o que eu peguei da primeira graduação até minha última graduação. E um dia ele chamou e falou, vai ter um evento aí, você quer ir comigo? Eu falei, ô mestre, eu quero. Então a gente se encontra lá. Aí eu cheguei, eu vi ele jogando no meio dos mestres da região, mestres de outros lugares que vieram. Eu falei, caraca, cara, eu preciso treinar com esse cara é muito bom, né? E aí ele pegou e falou, eu dou aula na prefeitura, em alguns núcleos, sei lá, você consegue treinar de graça. Eu falei, vou lá então. Então, só que assim, era tudo muito longe, eu morava na periferia, na zona leste, eu tinha que ir para o centro, eu tinha que ir para a zona oeste, e eu fazia tudo isso a pé. Então eu ficava correndo atrás do meu mestre a pé. Ele tinha uma motinha, ele dava aula no espaço, eu ia a pé, aí ele ia para outro espaço, eu chegava às vezes no final do treino, ou no meio do treino, para treinar de novo, ali a pé. E até que um dia ele fez o convite para eu treinar na academia dele também, que era do outro lado de Bauru, dá uns 10 quilômetros da minha casa, 8, 10 quilômetros da minha casa, e porque é o oposto, né? Eu moro na zona leste, ele mora na zona oeste até hoje. Então meus pais moravam aqui e ele aqui. E eu tinha que atravessar Bauru para isso, só que eu não tinha dinheiro para passe de ônibus para nada, então eu ia a pé e voltava a pé. Ia a pé e voltava a pé. Então, assim, hoje se a gente falar em questão de dificuldades, era uma dificuldade? Sim, mas no período eu nem enxergava como dificuldade, era tudo diversão, né? Era super bacana. Porque se você pegar e avaliar algumas coisas, você vê que tinha uma dificuldade, mas quando a gente tem uma idade assim, que não tem muita experiência, pra gente é um divertimento, é uma coisa nova andar a pé e pro outro lado é uma aventura e um divertimento, um aprendizado. Mas isso na sua vida,
te levou como uma boa experiência para ser um bom mestre hoje? Cara, eu acho que hoje foi de extrema importância, assim, porque hoje eu me coloco como. Eu vejo, ontem mesmo eu estava saindo da academia, depois do meu último treino, eu fiz até um stories, minha esposa voltou com minha filha de carro, eu estava voltando à noite, no escuro, de mochila, para academia, para minha casa a pé, e até brinquei, né? Falei, ó, é, ainda falei assim, ô mestre, você não vou treinar hoje porque eu tô sem carro, meu carro quebrou. Ô mestre, eu não tenho como voltar. Ô mestre, eu tô cansado. Eu dei aula o dia todo, um monte de aula, dei mais de 12 aulas ontem, fiz os treinos, treinei, tô voltando a pé e tô feliz, né, cara? Então acho que é isso. Aí isso colocou uma casca na gente onde a gente não vê dificuldade nas coisas, né? Hoje eu sou muito grato a tudo que eu passei. É claro que, assim, se eu puder, não, que meus alunos não passem por isso, que minha filha não passe por isso, que todos os meus alunos não passem por isso, é isso, eu não vou querer que eles passem, mas eu quero entregar para eles mais lapidado, mais limpo, né? Só que mostrando para eles, cara, esse caminho foi percorrido antes por mim, antes pelo meu mestre, antes pelo mestre do meu mestre, e assim sucessivamente para trás, né, nos nossos antepassados, para chegar aqui tá tudo mastigadinho e muito facilitado para vocês. Né? Mas se você for pegar a capoeira dos anos 60, era mais difícil do que os tempos de hoje. Só que os alunos de hoje nunca vão entender, mestre, o que você viveu, o que os velhos mestres viveu, o que eu passei, porque começamos capoeira nos anos 90, né? Só que assim, a capoeira modificou, as coisas facilitaram, mas a valorização da capoeira diminuiu. Na sua opinião, você acha que os alunos estão mais acomodados hoje com a capoeira ou estão mais desinteressados? Diego, vamos lá. Eu hoje, graças a Deus, assim, eu tenho um trabalho grande, com bastantes alunos, né? E eu tenho de tudo. Eu tenho um aluno que é motivadaço, que treina todo dia, que busca, que se dedica, que estuda, porque hoje com a internet o cara consegue, né, buscar muita informação e pouca formação, né? Mas aí ele vem com muita coisa para mim, às vezes questionando, às vezes perguntando. E eu tenho aqueles também que são os cansados, né? Aquele cara que chega lá e tudo é difícil, ai, vai uma vez na semana, mas ai, quando eu chego em casa. Então eu tenho de tudo. Eu acho que vai mais da pessoa. Porque assim, na nossa época, Diego, quantos e quantos também não foram moles? Quantos e quantos também não desistiram no caminho? Porque a capoeira não é fácil o caminho, né? É um caminho que necessita de muita dedicação, de muita entrega, e é um esporte que não é tão reconhecido. Na época, então, era menos reconhecido ainda, menos valorizado. E aí imagina, para a gente estar aqui hoje, para a gente estar falando de capoeira aqui hoje, a gente está levando o nome da capoeira, a gente teve que ser muito persistente, né, cara? Tem que acreditar, porque não sei a sua família, mas a minha família nunca apoiou a capoeira, então sempre levou como uma besteira. Então, assim, para a gente estar chegando onde a gente chegou hoje, com a capoeira, conversando pela internet, com grupo, com trabalho, a gente ralou também a capoeira, tem a nossa história como capoeirista, como aluno, e isso é importante. Só que hoje, nas épocas de hoje, eu não sei a sua opinião, mestre, mas os alunos eles deixaram cair por terra sobre isso. A valorização hoje deles nessa geração nova é totalmente diferente da nós que nós vivemos, porque a gente vivia capoeira. Hoje eles vivem status. Eu não sei se o senhor tem essa mesma opinião, entendeu? Sim. A minha família nunca apoiou a capoeira, meus amigos nunca apoiaram, nunca. Sempre todo mundo falava, você tem que vai fazer outra coisa, vai procurar tal coisa, vai estudar, vai fazer não sei o quê. Claro, sempre estudei, sempre trabalhei, né, com outros trabalhos também, que hoje eu vivo único exclusivamente da capoeira, mas teve um grande período da minha vida que não. E ninguém acreditava, né? Ninguém acreditava. Era tudo muito difícil. Meus pais, cara, capoeira, né? Minha mãe é da Congregação Cristã no Brasil. Ela, no começo, todo mundo da igreja era contra, falava que capoeira era macumba, ligava a capoeira à religiosidade, tinha todo aquele preconceito. Então foi algo muito difícil para mim se manter na capoeira.
E eu vejo que a galera hoje tem tudo muito fácil e às vezes por isso não valoriza, né? É igual a gente estava falando, a gente tinha que atravessar uma cidade para treinar, para a gente escutar uma música, a gente tinha que pegar. Eu escutava na casa do meu mestre, né? No VHS, no LP. Ele tinha uns lá e assim, ele não deixava eu gravar, ele não deixava a gente gravar a fita, a gente tinha que gravar escondido. Ô, mestre, deixa eu escutar aqui. Aí colocava uma fita lá. Aí se ele descobrisse, ele jogava a fita fora. Porque a gente queria decorar as músicas, levava um caderno, ficava ali no final do treino anotando as músicas. Hoje, se você coloca na internet, você tem a letra, né? Você tem o Spotify, então, tipo, hoje tudo é muito fácil. Movimentação, vídeo de evento. Tem evento ao vivo, né? Então, é isso. Eu não sei na sua época, mas assim, você lembra que a gente queria ver um capoeirista jogando, a gente ficava ansioso ali para ver, ia lá na S-Dobrado, comprava uma fita, ficava o ano inteiro assistindo aquela fita, aí você via a revista Capoeira, tinha aqueles capoeiristas antigos, aí você só via as fotos com o movimento, aí você ficava imaginando ali como que ele jogava, entendeu, mestre? Então hoje é tudo diferente, né? Cara, eu tenho uma história que é muito engraçada, assim. Não sei se você lembra, numa época da, o auge assim do Mestre Tucano Preto, e ele saía naquelas figurinhas de chiclete. Era ele, o Vitor Belfort, era o Valide, né? Os caras que eram patrocinados pela Bad Boy. E aí eu colava as figurinhas dele assim no meu guarda-roupa. E tinha as camisetas da Bad Boy, eu nunca tive dinheiro de ter, cara. Eu achava, era meu sonho ter o caderno da Bad Boy, que era ele chutando na base e tal, e também ter as camisetas, era meu sonho, né? E é que nem assim, aqui, aí em São Paulo tem esse dobrado. Aqui em Bauru eu tô a quase 400 quilômetros da capital. Tudo demorava muito para chegar, muito. Imagina, era sem internet, era uma fitinha KS com as músicas que tinha ali. Meu professor só fazia seleção, que ele, cassete, perdão. Ele não deixava nunca o CD inteiro, porque ele falava que é demais. Ele fazia gravar dois de um, dois de outro, pra gente não ter o CD inteiro. Era muito difícil, cara. E às vezes eu conto isso com meus alunos, eles pensam que é até brincadeira, assim, sabe? Acredito. E na época de Bauru, que você era adolescente, tinha grandes rodas lá, mestre, aí na cidade onde você mora? Cara, Bauru nunca teve grandes rodas, assim, sabe? Tem vários grupos, mas grupos de capoeiras pequenos, né? E o nosso grupo era o maior trabalho assim da escola, do meu mestre. E aí, quando a gente chegava nas rodas, aí você já sabe, era uma época de autoafirmação, né? Era uma época e durante muitos anos assim aqui em Bauru na roda que eu chegava, assim, a galera ainda falava, pô, chegou os alunos do Denilson aí e tal, chegou o Burca. E aí, cara, a gente queria se provar, né, cara? Porque, pô, a gente treinava com o mestre todos os dias. E aí chegava lá, tinha outra capoeira, era uma roda na rua, era uma roda de aniversário de Bauru. Ah, a gente não queria saber, a gente queria se testar, jogar capoeira ali, ver o que se estava funcionando as quedas, o pontapé. Mas assim, nunca teve aqui não teve grandes grupos de capoeira, né? Grupos antigos, eram grupos mais regionais aqui mesmo. E por isso eu tive que correr muito fora para mim poder trazer as coisas do meu trabalho. Então, quando eu peguei uma corda de intermediário, corda de graduado, foi a época que eu comecei a viajar sem parar mesmo, sozinho, porque eu queria trazer novidades. Eu via o mundo da capoeira acontecendo aí fora e eu olhava para a capoeira aqui da minha região, estava bem atrasada para isso. E qual que foi a sua primeira viagem assim que você fez para fora de Bauru, assim, para São Paulo, quando você viu uma capoeira, um grupo diferente, com estilo diferente de capoeira? Quando foi isso, mestre? Rapaz, foi em 94, 95, acho que foi 94. Foi um aluno meu que está comigo há mais de 25 anos, tá mais de 25 anos treinando comigo, porque eu dou aula desde muito cedo, né? Como meu professor ia para São Paulo, eu já dava aula, já segurando a aula para a galera aqui. E eu fui para Taboão da Serra. Foi um evento do Mestre Sossego. Quem pagou essa viagem foi esse meu aluno, o Vampiro. E ele que pagou minha viagem, foi de van. E cheguei lá em Taboão da Serra.
no evento do Mestre Sossego, aí tava vários grupos de capoeira. Aí foi onde eu vi um mestre Pato, daí de São Paulo, o grupo Guaraçu da Bahia, da onde saiu o Tucano Preto. No dia tava o Gibi, tava uma galera, assim, sabe? E aí eu olhei pra aquela galera, os caras jogando, tinha uma galera muito boa de capoeira, diferente, assim, sabe? Eu olhei o Gibi grandão, saltando. Eu fiquei maluco, falei, cara, que bacana, né, velho? Aí eu entrei na roda, meu mestre cantor na época ainda falou, ó, esconde o cordão aí, era época de cordão, e vai jogar, né? Aí eu entrei na roda, joguei, pô, fiquei super feliz, saí de lá alucinado, assim, sabe? Que era muito diferente da nossa realidade aqui. Sim. E, e quando você, nessa época assim que a gente é adolescente, a gente tinha aquelas grandes referências de capoeira assim que a gente via, né? Naquela época no auge era Tucano Preto, era Grupo Muzenza, assim. Qual que era as suas grandes referências que você via assim, mestre? Que você fala, pô, eu queria ser igual esse cara quando você via ele jogando assim. Só eu ouvi falar, né? Você já se admirava. Quem que era, mestre, da sua época? Cara, acho que, cara, assim, que hoje eu tenho grande satisfação e o privilégio de ser meu amigo, que é o mestre Tucano Preto. Eu vi o Tucano jogar, eu tentava imitar tudo que ele fazia. Eu olhava ele na época fazendo as movimentações, ganhando os jogos, né? Era um cara que eu falo pra você, ó, era a minha, foi, né? E até hoje é uma das minhas inspirações dentro da capoeira. Então, Tucano Preto para mim é um capoeirista que completo, que eu via tocando, cantando, jogando, fazendo as coisas, movimentos para os dois lados. E mesmo sem conhecer ele, eu já era fã do cara, né? E aí depois que eu conheci, fiquei mais fã ainda. A gente treinou muito, ele ajudou muito. É uma das pessoas que ajudou muito com a evolução da minha capoeira. E naquela época, mestre, qual que eram os grandes grupos assim que você tinha grande, assim, uma referência, tinha vontade de fazer parte, ou admirava muito aquele trabalho? Na minha época era o Grupo Muzenza, né, quando eu era adolescente, eu não sei na sua. Na minha época tinha grupo Muzenza, grupo Candeias, porque tinha o Piquinês, né? Que saiu uma fita lá, uma fita cassete, da galera, eu vi o Piquinês voando, cara, fazendo movimentações que eu falava, caraca, velho, esse cara é um ninja. E Abadá Capoeira, por causa do Tucano Preto, do Peixe Cru, Esquilo, Etienne, Rafael, Mestre Capixaba. Pô, aí eu via essa galera, eu ficava maluco. Ô, mestre, e quando você decidiu assim migrar, conhecer novos grupos, conhecer um novo trabalho, porque o senhor falou para mim que teve uma passagem no Grupo Abadá, né? Conta um pouco dessa experiência, mestre, que o senhor teve lá. Como eu falei pra você, eu chegava aqui em Bauru, eu via capoeira e não era uma capoeira que me agradava, né? Eu não tô falando que a capoeira aqui era ruim ou era boa, não tô menosprezando nada, mas era uma capoeira. Eu olhava para a capoeira dos grandes grupos, eu queria jogar igual essa galera, não queria jogar igual o pessoal aqui do interior. Eu queria ter uma capoeira diferente, queria buscar mais. E aí eu cheguei pro meu mestre um dia e falei, mestre, eu preciso ir dentro do meu grupo, né? No grupo que eu fazia parte. Chegava nas rodas, era só roda, soco, então e não tinha tanto fundamento na época que eu buscava. E aí eu já estava com graduado, eu viajava bastante, chegava nas rodas, tinha um jogo, uma roda de benguela, eu não sabia jogar. Ou eu jogava Angola ou eu jogava São Bento Grande. E aí era algo que eu falei, cara, falei, preciso buscar. E aí eu comecei a rodar vários lugares, né? E aí eu falei pro meu mestre, eu preciso correr atrás. Ele falou, não, vai atrás, vou estar sempre com você e tal, do seu lado, mas vai buscar a capoeira porque aqui no interior, né, é mais difícil mesmo, então vai fazer o seu caminho. Meu mestre sempre me apoiou, mesmo que um período depois, na hora que ele viu que eu comecei a correr bastante roda, tá? Ele ficou meio enciumado num período, mas depois ele sempre esteve do meu lado. E aí fui buscando. Aí um dos amigos meus fazia parte da capoeira e treinou ele treinava com o pernilongo. E aí ele me chamou para ir lá fazer uma aula. Aí eu saí de Bauru, fui para Americana, fiz uma aula lá. Cara, foi maravilhoso para mim. Eu já era graduado. Na verdade, eu era graduado ou instrutor, eu não lembro agora.
E aí, cara, na hora que eu fiz essa aula, cara, foi muito bacana. Eu já tinha passado, né, por outras capoeiras também. Eu já estava já com uma outra bagagem de capoeira, não estava só com a capoeira aqui do interior. Já estava diferente, já estava jogando melhor. Já tinha feito vários cursos, tudo, mas quando eu cheguei lá, eu vi uma estrutura, vi uma academia linda, né, do mestre Pernilongo, e uma estrutura, muita gente, muitos capoeiristas bons. E aí eu fui lá, eu lembro que eu fui, acho que numa segunda-feira, e era dia de roda, de segunda, cara, tinha muita roda, uma roda atrás da outra, e treino. E aí eu joguei com uma galera, saí de lá super feliz. E sou muito grato, né, pelo pouco tempo que eu passei ali, pela amizade que eu fiz com o mestre Pernilongo, a tratativa que ele teve, a educação que ele teve. Ele me ligava, às vezes, fala Burga, chamava de Burga. Fala, beleza? Vamos treinar? Tá. Falei, ô mestre, vamos. Aí no domingo, às vezes eu chegava lá no domingo, aí a academia fechada, ele apontava lá de baixo, cara, correndo, tudo suado. Antes do horário combinado, ele já chegava, treinar, abria a academia, treinava eu e ele, mais um aluno. Eu tive esse privilégio também de fazer várias aulas assim com ele. Minha esposa que me levava na época, a gente treinava. Foi super bacana, cara. Foi um grande aprendizado, assim. E hoje, na sua opinião, como mestre, hoje o senhor tem outra visão, né? Porque quando a gente somos alunos, a gente começa a educar outros alunos, a gente começa a mudar a nossa visão de capoeira e de mestre. Como o senhor vê a capoeira hoje na atualidade, essa capoeira contemporânea, a modernidade da capoeira e a aceitação dos alunos, o entendimento dos alunos com a capoeira? Como que o senhor vê isso hoje, mestre? Diego, eu vejo a capoeira hoje de uma forma assim, eu vejo a capoeira maravilhosa, né? Tecnicamente, né? Eu acho que a capoeira evoluiu muito tecnicamente. Às vezes as pessoas falam, a capoeira do passado é melhor e tal. Eu respeito muito tudo que veio antes, mas acho que a capoeira hoje, a técnica da capoeira hoje está muito mais apurada, muito mais plástica, né? Muito até mais eficiente, né? Tecnicamente, a postura da ginga, dos movimentos. A gente tem hoje uma metodologia de ensino, uma pedagogia dentro do ensino infantil, né? Hoje eu tenho alunos a partir de 1 ano de idade, então eu tenho alunos baby, kids, iniciantes, intermediários, graduados, alunos e até profissionais que trabalham comigo também. Então, assim, eu acho que a capoeira hoje ela está num nível, eu não falo no seu melhor nível, mas ela tem muito para crescer ainda, mas ela tá maravilhosa, cara. Ela tá em vários lugares, tecnicamente, musicalmente. Hoje, quando a gente escuta uma bateria, né, em boas rodas, com grandes mestres, eu acho que a capoeira tá maravilhosa, cara. E tem muito ainda para evoluir, porque a capoeira é muito nova, né? Essa modernidade da capoeira, como toques, estilos novos, novas coisas que os mestres vêm colocando na capoeira, e os capoeiristas mais novos também, que não têm uma formação de mestre ainda, mas vem implantando coisas na capoeira. O senhor acha que isso é viável hoje para a capoeira, mestre? Essas coisas novas que estão implantando, como toque, como novos grupos que estão nascendo, novos mestres que estão chegando. Qual que é a sua opinião sobre essas coisas novas da capoeira hoje? E eu sei que quando a gente inicia na nossa vida alguma coisa, mestre, a gente passa necessidade, passa dificuldade. Qual que foi a sua maior dificuldade no início, quando você iniciou a capoeira na época? Cara, eu sou um mestre da nova geração, né? Eu tenho 37 anos de capoeira só. Quando a gente fala só, é muito tempo, mas para capoeira é só, né? Porque na capoeira a gente demora muito tempo para se graduar. Se fosse qualquer outra arte marcial, a gente já seria os mestrões, né? No karatê, no kung fu, no que for. Mas a capoeira ela é muito longeva, né? Ela é muito, a gente trabalha, o mestre, a maestria, ela vem com o tempo. Então sou um mestre novo e eu vejo muitos mestres, né? Os mestres mais antigos, que têm as suas criações, igual o mestre Camisa, o mestre Burguês. Esses caras são referências, cara, né, pra gente. Então, o que eles trazem para a capoeira deles, que às vezes acaba refletindo na nossa capoeira também, ou para a capoeira no geral, é muito importante, né? Porque são caras que são estudiosos da capoeira. Igual a gente fala,
as outras lutas são milenares, né? A capoeira não. Então, quando a gente fala desses grandes gênios, né, da capoeira, trazendo informações, criando mais possibilidades para a gente, eu acho que isso é muito importante. E eu valorizo muito, né? Eu sei que tem os malucos que criam coisas aí que não tem nexo nenhum, não tem fundamento nenhum, mas não são dessas pessoas que a gente está falando, né? Essas pessoas, elas ficam com o tempo. Agora, esses grandes mestres que trazem inovações, que colocam a capoeira num outro patamar, eles deixam um legado que vai perdurar, né? E nós aqui, nessa faixa de idade de 40, 50 anos, nós somos a última geração, cara, até os mais novos, que vai ter, conviver com esses grandes mestres. Daqui a pouco vai virar só história, né? Só vai ter a galera mais nova e vai virar só história. Essas grandes manifestações culturais que tem na capoeira hoje, como as danças, as culturas populares, assim, que são envolvidas na capoeira, ela se perdeu um pouco com a capoeira, se perdeu um pouco com o tempo, assim, né? Porque ela faz parte da capoeira como cultura, né? Não sei no seu trabalho, no seu grupo, mas o senhor ainda resgata essa parte cultural da capoeira, mestre? Sim, demais. Aqui a gente trabalha muito o samba de roda, o jongo, o maculelê, a puxada de rede. E é algo que, assim, toda a roda minha oficial vai rolar maculelê, jongo e samba de roda, né? Sempre. E nos eventos a gente tenta sempre trazer a puxada de rede, porque é algo que eu acho que eu vejo que não tá acontecendo mais. Antigamente sempre tinha, né? No evento, uma apresentação de puxada de rede, uma apresentação de maculelê, e hoje eu não vejo mais assim. Mas aqui no nosso trabalho a gente tenta resgatar muito, principalmente o samba, o jongo e o maculelê. E a puxada de rede a gente deixa para os shows, para evento, para alguma coisa assim. Ô, mestre, o senhor já viajou para fora do Brasil? Já teve uma experiência assim de viajar para outro país? Já fui para a Europa, para os Estados Unidos. E como que foi essa experiência? O senhor tem um trabalho lá ou foi prestigiar outro evento, convidado? Como que foi, mestre? Não, fui para participar do evento, né? E foi super bacana, a gente foi a trabalho, mas foi super legal. A gente aproveitou também, consegui levar minha família, né? Que foi a capoeira que nos proporcionou isso. Consegui passear com a família também, aproveitar a capoeira, aproveitar o trabalho e depois presentear a família, né? Eu levei minha filha, minha esposa para Disney, onde eles eram um sonho de criança, e muito feliz porque foi a capoeira que nos proporcionou isso, né? Então, já rodei vários lugares, vários estados. Hoje, graças a Deus, eu sou muito grato, né, por tudo que a capoeira vem me proporcionando e a cada dia mais. E foi bacana, né, cara, conhecer outros países, outras culturas e estar ali, né, vivenciando aquilo. E a capoeira tem me proporcionado isso. No seu trabalho, no Basula Capoeira, o senhor preserva essas grandes tradições da capoeira antiga, como a capoeira regional, o berimbau do pandeiro? O senhor introduziu essas atualidades no seu trabalho? Como que o senhor segue o segmento do seu grupo, mestre, hoje? Na verdade, a gente faz um evento anualmente, né, que é o Eco Cultural, que é todo mês de janeiro, que é no mês do meu aniversário, onde eu faço uma atualização com a galera, e nesse evento a gente faz, né, os treinamentos com o fundamento do mestre Bimba também, o berimbau do pandeiro, passa por essa charanga, que a gente resgata isso através do mestre Luizinho, que é filho do mestre Bimba, que ele é um dos nossos aqui, não é nosso padrinho, né, mas ele é a nossa referência, ele é o nosso guia aqui dentro da capoeira regional, ele que é a nossa maior referência aqui. Então o mestre Luizinho que está sempre dando as informações para a gente, corrigindo a gente, ajudando, né, a gente com a capoeira regional. Na capoeira Angola, a minha maior referência é o Xandão, o contramestre Xandão, que é do Angoleiros do Interior. Ele que é a nossa referência na capoeira Angola e ele que sempre vem fazer esse trabalho aqui de resgate com a gente. E dentro da nossa bateria, ela é 3 berimbaus, 2 atabaques, pandeiro e agogô, né? Sim. Ô, mestre, qual que foi a necessidade de você fundar o seu grupo Capoeira Basula? Qual que foi a ideia? Qual que foi o objetivo de você transformar esse trabalho
nesse mega trabalho que é hoje? Diego, Basula Capoeira nasceu numa necessidade, né? Eu não tinha uma estrutura aqui na minha cidade que eu pudesse entregar para os meus alunos uma capoeira, né, de qualidade, uma estrutura boa, para fazer bons eventos e dentro daquilo que eu venho buscando para a capoeira, que é com profissionalismo, uma capoeira pedagógica, uma capoeira escolar e com isso a Basula Capoeira nasceu dessa necessidade. Então não era algo que eu falasse, preciso ter um grupo meu. Não, nunca tive esse sonho. Nunca tive isso, mas foi uma necessidade, onde eu comecei a ter muitos graduados, muitos alunos, e aí foi aparecendo, né, as oportunidades. E aí quando eu fundei a Basula Capoeira, onde eu coloquei a minha ideologia, o meu trabalho e o nosso sistema, né, de ensino, e graças a Deus deu muito certo. Basula Capoeira é a nossa empresa, é o nosso trabalho, é a nossa escola, é a nossa comunidade, né? É a nossa família aqui. Hoje, as grandes rodas de São Paulo, o senhor já frequentou assim, teve uma roda que marcou um momento para o senhor aqui em São Paulo? Cara, eu frequentei rodas em vários estados, né? Em vários lugares do Brasil aí. Mas uma das rodas, João Grande, o mestre João Grande estava aí, foi no Bexiga. Eu tenho até uma foto dela até hoje, que é marcante. Tá o mestre Gaguinho, formado do mestre Pastinha, tá o mestre João Grande, tá o mestre Ananias, e aí o mestre João Grande tá abaixando o birimbau e eu tô no pé do birimbau para sair jogar, não lembro com quem agora, numa roda de rua do Bexiga. Lá. Você tava lá? Pô, velho, e aí eu tô de cabeça baixa, assim, o mestre baixando o birimbau. Esse dia para mim foi um dos dias, né? Joguei várias rodas boas, mas ter ali a energia do mestre cantando e, pô, foi massa. Ô mestre, esses momentos são marcantes na vida da gente, né? São momentos pequenos, mas se torna grande para a nossa vida, para o nosso currículo como capoeirista. Eu acho que a capoeira, ela perdeu um pouco dessa essência de aluno para mestre, de aluno para capoeira, e de reconhecimento, de arrepiar quando viu o toque do berimbau, de sentir a capoeira. O senhor acha que a capoeira, ela continua com essa essência, ela continua com esse fundamento, ou a geração perdeu um pouco esse entusiasmo de sentir a presença dos velhos mestres? Cara, eu acho que as redes sociais, eu falei até com os meus alunos essa semana, ela acaba entregando uma falsa ilusão para a galera que eles sabem tudo, que eles conhecem tudo, que eles conhecem todo mundo, né? E aí ele vê o mestre na rede social, ele vê o mestre no YouTube, ele vê o mestre no Instagram, e às vezes e na hora que ele vê o mestre pessoalmente, pô, né, ele não tem aquela magia, aquela energia, aquele carinho, né? Eu acho que muitas pessoas são assim. Eu não falo que são todas, mas muitos são, e perde um pouco, né? Eu lembro que, cara, eu toda vez que eu vejo um mestre antigo, eu faço uma aula, eu tô perto, cara, eu gosto de ficar sentado ali perto, olhando, escutando, aprendendo, né? Admirando mesmo. Às vezes, os caras falam assim, quer tocar? Eu falei, não, velho, eu quero só assistir o mestre tocar, né? Escutar aqui, ficar assistindo, olhando para ele, assim, sabe? E em várias vezes eu me coloco nessa posição de aluno, né? De admirador. As pessoas têm que não podem, os alunos não podem perder esse brilho, né? Esse brilho de olhar. Eu jamais tenho a coragem de pedir o berimbau para um mestre mais velho do que eu, de pedir um instrumento. Hoje você vê um aluno, ele chega, deixa eu tocar aí e tal. E não tem mais esse respeito, essa hierarquia. Eu acho que é isso. Eu não tenho essa coragem, eu não tenho essa falta de respeito, que eu acho que é uma falta de respeito. O senhor acha, na sua opinião, como presidente de um trabalho que o senhor é hoje, direcionador de pessoas, se um aluno seu começa um trabalho, início de um trabalho, de um projeto, seja ele como for, remunerado ou voluntário, se ele tiver 5 alunos, se ele tiver 20 alunos, tiver 100 alunos, o evento tem que acontecer da mesma maneira, ou o senhor tem aquela opinião que o professor que tiver 5 alunos não pode realizar um batizado porque o trabalho é pouco? Qual que é a sua opinião sobre isso, mestre? Diego, eu vou falar por mim, assim, o que eu tenho aqui dentro do meu trabalho. Se ele
quem administra o trabalho do meu aluno é ele. Eu só oriento, tá? Então, se ele quiser fazer um evento que tenha 5 alunos, eu vou estar lá. Se ele quiser fazer um evento sem nenhum aluno, eu também vou estar lá. Se ele fizer um evento com 500 alunos, eu vou estar lá. Tá bom? Então, assim, eu acho que não é a quantidade de alunos, não precisa de quantidade. E se ele falar, mestre, eu não quero fazer evento, não tem problema nenhum, eu ofereço o nosso evento para que ele gradue os alunos dele também. Então, assim, não precisa ter uma quantidade de aluno, né? Eu acho que é isso. Então, o que o professor, o mestre tem que oferecer é o suporte para o aluno, porque eu também tive 5 alunos, 3 alunos, 4 alunos, e hoje a gente tem mais de 1.000 alunos aí, graças a Deus, mas não foi sempre assim. E a formação do aluno? É importante ele conduzir um trabalho, ele ter um título, receber um título dentro do seu trabalho, da sua escola, ele tem que ter um trabalho para ser jus da sua graduação, do seu título que você vai entregar para ele, mestre? Não, porque ser professor de capoeira, ministrar aulas, é algo que não é por graduação, é sim por... E também não é dom, né? Eu acho que ela pode ser treinável, a pessoa pode ser treinada, ela pode estudar e se preparar igual uma universidade, uma faculdade, e o cara não nasce médico, ele não nasce veterinário, ele se prepara para isso. Tem aqueles que têm mais aptidão, mais talento, ok, e tem aqueles que não, né? Que que se desenvolvem durante o tempo. Agora, cara, eu tenho alunos médicos, eu tenho alunos advogados, eu tenho alunos pedreiro, eu tenho aluno que é lutador, eu tenho aluno que é empresário, eu tenho aluno que é faxineira, e, cara, cada um faz da sua vida aquilo que é. Ah, ele vai chegar numa corda marrom, vai chegar numa corda vermelha um dia. E antigamente, se a gente parar para pensar, quem vivia de capoeira? Quantos mestres viviam só de capoeira? Quantos mestres, né, que a gente fala lá antigamente, que não sabiam, só jogavam, não tocavam, outros só tocavam e não jogavam. E às vezes a gente hoje quer criar tantas regras, tantas regras. Acho que cada trabalho é um trabalho. Qualquer luta, eu sou amigo, eu fui praticante de outras artes marciais e tenho alunos e amigos de todo tipo de luta aqui. E eu tenho uma galera que é tudo faixa preta. Faixa preta de tantos graus, e estão lá, né? E não dão aula, só praticam e treinam e são assíduos nos treinos. Eu tenho professores meus, corda marrom, eu tenho contramestre marrom e vermelha que não vive de capoeira, mas toda semana tá na academia, tá ajudando, tá tocando. Quando precisa de um suporte, eles estão dando suporte, eles estão ali no dia a dia. Agora, eu não vou graduar esse cara que tá comigo há 30 anos por causa que ele não trabalha com a capoeira. Aí eu acho que, na minha concepção, eu não... Mas você acha que isso aí é uma desvalorização do aluno, você não reconhecer ele com título, porque ele não dá aula? Porque, assim, o que eu entendo da capoeira é que tem que dar seguimento ao projeto, ao trabalho, né? Ao seu título que você recebe. Se eu recebo um título de professor com você, eu tenho que trabalhar para mim honrar aquele título que você me deu como professor, educador. Então, assim, para o trabalho desenvolver, o trabalho crescer, ficar excelente, virar uma escola enorme de capoeira, o senhor acharia que tinha que ter necessidade de todos dar aula, todos começar um trabalho, a não ser que seja um projeto, uma academia própria? O senhor acha nessa vertente assim que tinha que ter o início de trabalho, mesmo que a pessoa não queira dar aula? Não, porque o aluno ele é reconhecido a corda dele, ele recebe a sua corda, o título quem conquista é ele, né? Se ele vai conquistar um título de professor, de contramestre, de mestre, ele que ele vai perante a comunidade da capoeira, aí vai ser com ele. Aqui ele vai ser reconhecido dentro da graduação que ele mereceu dentro da escola. Às vezes por isso que a gente encontra uma galera aí dando aula pelas coxas, fazendo um monte de coisa errada com a capoeira, porque ele é obrigado a dar aula, o cara nem sabe dar aula. Aqui, para o cara dar aula dentro da minha escola, ele passa hoje por um treinamento comigo, dentro da nossa metodologia, na linha que ele vai trabalhar. Eu vou trabalhar com crianças, se ele vai trabalhar em projetos, se ele vai trabalhar em escola, se ele vai trabalhar em academia. A gente passa um treinamento. Então eu não chego pro cara e falo, vai dar aula e vai lá e se vira. Não é assim, né? E não tem a necessidade do cara querer dar aula se ele não quer dar aula, ele não tem aptidão para dar aula. Ponto.
Agora, ele não dá aula, ele é obrigado por causa de uma graduação, para o grupo crescer, o grupo vai inchar e o grupo fica grande, né? Eu não enxergo dessa forma. Eu acho que esse é um desserviço que a capoeira traz, onde o capoeirista tem que ir lá e é obrigado a dar aula, obrigado a dar um projeto, e principalmente um projeto. Porque a pessoa, para ela dar aula num projeto social, dar aula para criança, ela tem que estar muito mais preparada do que só dar aula para adulto. Porque ela vai lidar com vários problemas, com vários traumas, ela vai ter que direcionar aquela criança num caminho, aquele adolescente num caminho, né? Vai ter que saber abordar, saber ensinar, ter uma metodologia. Então é isso. Eu acho que nada nessa vida é na obrigação. Porque se você for pegar, foi aquilo que você falou antes. Se você for pegar a capoeira do passado, um exemplo. Os mestres do passado não estudavam, não tinha formação, não tinha um palavreado bonito, não sabia escrever, não sabia ler, e assim, eles construíam trabalho, mas não tinha aquele, como é que fala, aquela educação para lidar com os alunos. Se você vê a capoeira dos anos 80, era bem grossa, os mestres, era bem grosso assim com os alunos, tratava mal, batia, espancava o cara na roda, por falta de conhecimento, por falta de cultura, de estudo, assim, que ele aprendeu daquele jeito. Então a capoeira vai passando de geração em geração. Então, se você pegar os velhos mestres, os caras tinham, não grandes trabalhos, mas tinham uma formação com os alunos, mas se você vê os alunos, era tudo sem, vamos dizer assim, sem um conhecimento da capoeira, tanto física como pedagógica, como uma educação, assim, para lidar. E você acha, assim, que a capoeira de hoje, ela tinha que melhorar nessa questão do estudo, porque hoje que eu vejo que o estudo da capoeira, ela parou um pouco, assim, né, ela deu uma parada no tempo. Antigamente a gente lia mais, hoje a gente está lendo menos. Você acha que o capoeirista tem que ter uma formação acadêmica e um conhecimento com a capoeira, como na leitura da história da capoeira, na história do Brasil, para poder passar para os alunos isso daí, mestre? Eu acredito que a formação acadêmica não. A formação acadêmica não. A capoeira, ela é muito... Ela tem que ser treinada capoeira, estudada capoeira. Mas a gente trazer hoje, né, para o nosso dia a dia, eu acho que as metodologias, estudo. Eu sou um cara que eu gosto de ler muito, eu venho estudando muito, né? E para melhorar cada dia mais o nosso sistema. Então, assim, hoje eu trabalho em 20 escolas particulares aqui em Bauru. Eu tenho uma academia única, exclusiva de capoeira. A gente tem mais de 200 alunos nessa academia. Não é um projeto social, é uma academia, uma empresa de capoeira, onde eu trabalho com crianças lá na academia a partir de 3 anos de idade, nas escolas a partir de 1 ano de idade. Então, eu acho que a gente precisa ter um profissionalismo e entender de capoeira. Ponto. Saber lidar com pessoas. Eu vim antes de ser só professor de capoeira. Eu já fui gerente de vendas, eu já fui gerente de logística e trouxe esse profissionalismo para dentro da capoeira. A minha esposa, ela é formada em administração, era gerente financeira de uma distribuidora, hoje ela cuida de toda a parte administrativa do meu trabalho. Então a parte técnica, a parte comercial, quem lida sou eu, a parte administrativa, quem lida é a Karina. Né? Se não fosse ela, hoje nosso trabalho também não teria essa proporção. Eu sou muito grato a tudo que ela faz, a tudo que ela me ajuda e o que a gente construiu junto, a gente vem construindo junto. Então é isso, eu sou aquele cara que eu gosto de treinar capoeira, de estudar capoeira, de buscar a capoeira, mas trazer hoje para dentro da nossa realidade, num sistema muito mais profissional, muito mais educativo. Eu não posso chegar para o aluno, bater no aluno, mandar o aluno embora e maltratar e gritar, porque hoje o mundo não pede mais isso, não aceita mais isso, né? Hoje a gente tem outras maneiras e outras ferramentas para lidar com as pessoas, então é isso. Eu acho que eu não desvalido ninguém do passado, que eu acho que foi maravilhoso, sem eles a gente não seria nada, e não acho que nem, às vezes várias e várias faculdades, universidades vêm aqui, o cara com 4 anos de educação física, ele fala que ele pode dar aula de capoeira. Eu falo, cara, com 4 anos de treino de capoeira todo dia, você é aluno aqui na minha academia ainda, como é que você vai dar aula, né? Então você não pode dar aula, não é assim. Você saiu da faculdade, fez 4 aulas lá por semestre e fala que sabe dar aula de capoeira, né? E às vezes os professores lá fomentam isso, então não concordo. Certo. Então, mas nessa questão que você falou aí da formação acadêmica,
Hoje nós vemos que tinha o CREF na época, né, que o CREF exigia que todos os educadores de capoeira tinham que pagar o CREF, era uma forma de ganhar dinheiro, né? E tinha que, para dar aula de capoeira, você tinha que ter o CREF, mas graças a Deus isso acabou, que era proibido você dar aula sem ter o CREF. E a formação acadêmica, o que eu acho muito nas faculdades, que as universidades ensinam aos alunos que pode dar aula de capoeira sem saber o que é capoeira. Então, eu já vi muitos alunos de capoeira na formação acadêmica falar que a capoeira não precisa de birimbau, a capoeira não precisa de golpe, é uma dança, né, o que eles falam, a capoeira é uma dança. Então, assim, o que eu vejo que peca muito nessa cultura da capoeira no Brasil é a falta de informação que as pessoas têm e repassa isso para os outros, né, mestre? Na sua opinião, assim, ó, a capoeira, ela tinha que estar em todas as universidades para poder ensinar desde o início até o aluno ter uma formação? Eu acho que dentro da graduação, sim, né? Eu acho que pegar um mestre, sim, teria que ter um mestre de capoeira com conhecimento, e aí, para ele estar ministrando aulas ali, ele deveria também ter uma formação, passar por uma capacitação, claro, e para estar mais preparado para estar instruindo esses alunos e entender o seguinte, que ele vai ter essa vivência dentro da universidade, que é uma vivência, e se ele quiser se tornar um capoeirista, ele tem que procurar uma escola de capoeira, procurar uma academia e dali dar seguimento, porque dali ele só vai ter uma vivência, ele vai ter uma rasa, né, bem rasa, ideia do que é a capoeira, porque ele não vai conseguir sair dali capoeirista. Ô, mestre, e hoje, a capoeira, nos tempos de hoje, ela tem que ser valorizada financeiramente? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, porque eu gosto de pegar opiniões de vários capoeiristas diferentes. A capoeira, ela tem que ser remunerada em todos os núcleos que ela tiver, mestre, tanto como uma apresentação de final de ano, numa festa de aniversário, numa festa da empresa, numa apresentação na escola, ela tem que ser remunerada? Você acha essa opinião? Diego, eu vivo única e exclusivamente da capoeira, como eu te falei. Eu não faço nenhuma roda de graça hoje. Para mim fazer uma roda, a única roda que eu faço gratuita é a minha roda do mês, que eu faço com a minha galera para divulgar o nosso trabalho, para divulgar a capoeira e para a capoeira acontecer. Ponto. Ah, vai ter uma apresentação numa empresa, tem um valor. Se quiser só capoeira é um valor, se quiser jongo, maculelê, samba é outro. Nas escolas tem o valor, na minha academia tem o valor. Se tiver, a gente trabalha num projeto social e lá a gente é remunerado, né? E ponto. A gente não vai, eu acho que o capoeirista ele não tem que trabalhar de graça, porque ninguém trabalha de graça. Se a gente entrega de graça, isso não é legal. Não é legal, não dá valor para a gente mesmo que vem lutando tantos anos por um espaço. E aí a gente vai lá e faz de graça e a gente acaba jogando o nome da capoeira para baixo. Ô mestre, hoje o senhor se sente um homem realizado na capoeira? Se sente realizado com o seu trabalho, com a sua escola, com a sua família, como mestre de capoeira? Diego, eu tenho uma vida que eu nunca sonhei em ter nunca sonhei em ter, né? Hoje eu vivo única e exclusivamente da capoeira, falo novamente, trabalho em 20 escolas, tenho uma academia, viajo hoje para vários lugares do Brasil e do mundo com a capoeira. Hoje eu ganho com a capoeira o que muitos dos meus amigos e pessoas que conhecem que trabalham como advogado, como médico não ganham. Então eu tenho eu sou bem reconhecido hoje com a capoeira, então sou muito grato e feliz. Eu sei que eu não cheguei no meu ápice ainda, eu sei que eu vou muito mais longe. Um sonho não é um sonho, eu não tenho sonho, eu tenho planos, né, e metas. Então eu e minha esposa hoje a gente vem com vai batendo as metas e criando novos planos. A nossa academia hoje é uma academia grande, você já deve ter visto nas redes sociais, mas ela já ficou pequena para a gente, graças a Deus. E logo, logo, se Deus quiser, a gente vai ter outros núcleos de capoeira, espaços, né? Ou um espaço muito maior. E é isso que a gente vem procurando. Minha academia hoje ela tem um tatame, eu uso o tatame para treinar, porque eu trabalho com muita criança, eu trabalho com idoso. E a gente colocou um tatame de uma marca super famosa, né? Onde é antibacteriano,
ele não trava o pé. Eu poderia ter comprado uma motona para mim gigante. Eu fui lá e comprei um tatame para minha academia. A gente reformou a academia com espelho, com saco de pancada, aparador, luva de foco, um monte de berimbau, atabaque, pandeiro, uma sala lá em cima só para personal e aula de musicalidade, né? Uma área de treino para aparador e saco de pancada, espelho com tatame, bacana para a galera treinar. Eu tenho um programa dentro do, a gente paga um sistema dentro da nossa escola, né, para controlar tudo, toda a parte administrativa. Então, assim, eu sei que a gente tem muito para crescer. Se eu falo da minha cidade, que é uma cidade pequena, que não tem 500 mil habitantes, eu estou falando que eu tenho, vamos colocar aqui dentro de todas as escolas, 1.000 alunos, né, com as escolas e com a academia. Olha quanto eu tenho para crescer ainda, quantas pessoas não conhecem a capoeira, né? Tô falando só da minha cidade. Então, assim, eu me espelho muito nos trabalhos hoje com a galera, com os mestres de jiu-jitsu, como o Fábio Gurgel, né? O Cavaca da Zenit, que tem franquias de academia, né? Estruturas de academia, e é esse trabalho que eu quero ter com a capoeira também. Não é só o trabalho de fazer, vou inchar, vou pegar um aluno aqui. Não, isso eu não quero. E quantos estados está a sua escola hoje, mestre? Ela se encontra? Só no estado de São Paulo. Só no interior mesmo, aí em Bauru? Não, a gente tem Bauru, Lins, Lençóis Paulista, São Carlos, tem um em Itapevi, um professor, e tem em Peruíbe, também no litoral. Escolas. Ô, mestre, quando afilia os alunos, eles cobram uma taxa de manutenção do grupo. O senhor também é a favor dessa taxa de manutenção, mestre? Diego, eu não cobro taxa para nenhum aluno meu, eu cobro mensalidade. Então, eu acho que o único vínculo que meus alunos têm comigo é uma mensalidade, mas eu entrego treino para eles todos os dias, tá? Então, assim, os meus alunos, tanto de Bauru quanto de fora de Bauru, eu dou aula para uma galera na Arábia Saudita também, online, e aí eu faço tudo isso, eu dou aula online todo dia e presencial todo dia. Então, o cara, para fazer parte do meu trabalho, ele tem que pagar mensalidade. Ô, mestre, agora fala para mim um momento que marcou a sua vida na capoeira, que o senhor nunca mais esqueceu, que aquele momento ali foi único para o senhor. O momento que marcou a minha vida foi a minha formatura de corda vermelha, recebendo a corda do meu mestre, com grandes mestres ali presentes, mestre Tony Vargas, mestre Luizinho, o meu mestre Denilson, o mestre Marcial, que é uma referência aqui do interior, e mestre Etienne, cara, tinha tanto mestre aqui que nem lembro mais, não vou falar o nome de todos, não, eram muitos mestres. Minha filha trazendo a corda, né, no corredor, na mão. Então, para mim, isso foi um dos momentos que foi inesquecível na minha vida. Foi poder proporcionar para minha família viagens, né, com a capoeira, realizar um sonho da minha esposa de conhecer a Disney e os Estados Unidos. Foi ver minha filha ser campeã em todas as competições que ela participou. Ela acabou de ser campeã agora num evento também, lá em Cornélio Procópio, um evento que eu também competi, fui campeão. E saí de lá com uma bolsa de estudo de 54 mil reais, fiquei super feliz. Foi realizado pelo Grupo Maculelê, do professor Babu. Teve um incentivo da Itaipu, foi super legal, evento super bem organizado. Foi um dos momentos também, porque eu competi ao lado da minha filha, né? Então, eu tava com lesão, vindo de lesão, sem conseguir treinar. E eu falei, cara, eu vou participar. E todos os meus alunos pegaram pódio. Minha filha foi campeã mais uma vez. E aí eu fui campeão na categoria profissional. E aí, cara, fiquei super feliz e ganhei ali minha graduação ali dentro, mais uma ali, né? Mais uma premiação que foi super bacana. Mas o maior prêmio foi ver minha filha ali, ela me coachando, ela falando pra mim, né? Pai, tá, tudo aquilo que eu sempre falo pra ela. E ver a felicidade dela, a gente competir junto. Acho que é um momento que eu vou guardar pro resto da minha vida, assim. Legal. E esses grandes eventos que acontecem, eu participo já do VMB, né? Já competiu. O senhor acha que os grandes eventos, assim, de campeonatos, festivais, assim, que tem jogos,
é importante para a capoeira e para o atleta, mestre? Pegão é importante demais, cara. Isso mostra mais uma vertente da capoeira, que eu acho super bacana, né? A capoeira precisa disso. Eu venho realizando competições aqui também, internas do meu trabalho. Eu quero fazer jogos escolares, disputa entre as escolas, né? Que eu acho que é bacana, como a gente trabalha em muitas escolas aqui, com os alunos da minha academia. Esse ano mesmo, no meio do ano, vai ter outra competição. Eu acho que fomenta demais. A galera começa a treinar mais, vai melhorando o nível técnico, estimula e começa a mostrar para outras pessoas, falar, mas capoeira também é assim, capoeira tem essa organização, né? Então, se você vê os nossos eventos aqui em Bauru, você vai lá, cara, vai ter 2, 3 banners, vai ter um telão de LED passando vídeos ali ao vivo e todo mundo uniformizado, com vários cursos, e a galera se impressiona quando vê isso para capoeira, porque não está acostumado, né? Principalmente aqui no interior. Ah, mas assim, o senhor participou do VMB, né? Qual foi aquele impacto que o senhor teve na hora que o senhor chegou lá naquele grande evento lá, que o senhor disputou, aquele monte de gente, aquele grande público de capoeirista, grandes mestres renomados ali? Qual foi a sensação que o senhor teve ali na hora, mestre? Cara, foi bacana demais, né? Era algo que a gente não sonhava com a capoeira antes. E cheguei ali, era uma estrutura igual uma estrutura. Eu tenho alunos que praticam outras lutas, né? E já participei muito de eventos de MMA. E aí, cara, era uma estrutura de MMA, era bacana, onde você desce lá, né? Super bacana, cheio de gente, todo mundo torcendo contra mim, que eu tava disputando contra o cara da cidade. E, pô, foi muito bacana, eu tava muito bem preparado, tinha me preparado muito bem. E, cara, fiquei muito feliz, assim. Não, não tenho palavras, assim, para agradecer aquele momento, né? Não foi o resultado que eu queria, mas a culpa foi somente minha, por questão de não conseguir performar, escorreguei muito ali no dia. Mas aí, cara, foi maravilhoso. A estrutura do evento maravilhosa, muitas pessoas, muitos mestres, muitos capoeiristas. E foi show, cara, show. Eu só tenho a agradecer a- ao evento, né? Agradecer ao Tyson também, que fez ali o jogo comigo, foi super bacana, um cara que é um grande amigo, né? Que a capoeira me deu. Então foi show de bola. E hoje, nos tempos de hoje que a capoeira vem evoluindo, os jogos vêm evoluindo, tem muitos capoeiristas, muitos atletas que praticam outras modalidades de luta, como o senhor citou aí, que o senhor falou que o senhor já foi praticante ou é praticante ainda. O senhor acha que nas rodas de capoeira, os capoeiristas estão usando as outras lutas como um segundo plano, um artifício para poder se dar bem na roda, mestre? Eu treinei muitos anos de Muay Thai na minha vida, né? Jiu-jitsu, MMA. Só que eu acho, cara, que é a maior furada a galera usar. Eu vejo às vezes os movimento característico de outras lutas, né? Eu não acho legal, acho que descaracteriza muito a capoeira. Eu sempre gostei de treinar outras lutas, porque na época aqui, é como eu te falei, cara, eu precisava treinar, precisava evoluir, só que dentro do que eu tinha aqui, eu não conseguia evoluir. Eu buscava a capoeira fora, mas eu treinei Muay Thai na chute box, né? Durante muitos anos, e aqui eu aprendi muito em questão de aula, em questão de treinamento, de preparação. E isso para mim foi importante demais. Eu agreguei isso e trouxe para a capoeira, mas eu não introduzi isso dentro do meu jogo. E quando eu vejo as pessoas introduzindo dentro do jogo, eu acho que puta, aí perde, né? Perde a essência da capoeira. Que a essência da capoeira é jogada, é o bailado, é a brincadeira, é a tirada, é o pé, a mão, é a mandinga, né? Então eu acho que é isso. E qual que foi aquele jogo lá, mestre, que o senhor fez, que marcou também, que o senhor nunca esqueceu, que você falou, meu Deus, eu tô aqui eu vou passar mal agora. Cara, foram tantos jogos, né? Eu lembro uma vez que eu cheguei em Ilha Solteira, eu era menino, cara. E era no grupo Memória, grupo do meu mestre faz parte. E, cara, tava todos os caras da Memória na época, meus gigantes, tinha o mestre Carlão, Pitbull. Cara, o cara era bravo demais, batia muito na galera. E do nada eu entrei na roda, esse cara compra comigo, e é um menino novo, cara.
quarta corda, né? Eu já tinha bastante tempo de capoeira, mas eu me graduei só com o Denilson. Então, quando eu treinei com o Teixeira, não tinha eventos, né? Não tinha graduação. E aí, cara, entrei na roda jogando. Na hora que eu vi, cara, eu tenho uma foto até hoje, eu tô embolado com esse mestre, porque ele me deu um galopante, eu pulei na baiana nele e segurei. Só que aí eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Meu, e aí eu me segurei lá pra salvar a minha vida. E, cara, esse dia foi um dia que eu falei, cara, eu não apanhei, né? Só tomei umas porradinhas de leve dele, mas foi tranquilo. E outra vez, eu menino também, na Quinjaú, entrei na roda para jogar, uma roda livre. Eu queria jogar com um cara que eu sou muito fã dele. E eu era fã, ele era patrocinado pela Rede Nose na época. O cara brabíssimo da capoeira. E na hora que eu vi esse cara, eu falei, preciso jogar com esse mestre. Cara, eu sou fã dele, vou jogar com esse cara. Comprei com o mestre Maurão. Rapaz, o mestre Maurão me deu. Ele tem ele tava com um New Balance desse tamanho assim, ó. Ele me chutava de bico, pau para um lado, enfiava os dedos na minha garganta. Eu saí de lá todo torto e feliz. Aí, ele catou, eu saí da roda, todo torto. Aí os caras falaram assim, pô, velho, você tomou tanta porrada do mestre. Eu falei, nossa, cara, realizei um sonho. Passou anos e anos e anos. Em 2015, 16, encontrei o mestre. Eu era, acho que corda marrom e vermelho. Encontrei o mestre no evento da Maculelê lá em Londrina. A gente conversando. Aí ele falou, ô Burke, e aí, como é que tá? E as coisas? Eu abracei ele e tal. Já tinha encontrado ele várias vezes, mas eu nunca tinha falado pra ele. Falei, mestre, o senhor lembra, em 95, 96, lá em Jaú, ele, evento do mestre Marcial, ele, já mudou até o... Falei, mestre, o senhor me deu um cacete, cara. O senhor me bateu tanto que eu lembro só do seu olho. Ele começou a rir pra caramba. Aí ele me abraçou e falou, porra, Burquinha, Burquita! A gente não tem Burquita. Ainda bem que você não parou com a capoeira, hein? Ô, Messi, mas eu queria agradecer pela sua participação no canal, queria agradecer pela sua história, a sua contribuição que você deu com a capoeira, com a sua história de vida, com a sua história, com o seu trabalho. Eu acho que é muito importante mestres como o senhor e como outros que já passaram, estão aí nos podcasts contando a sua história, resgatando, falando, servindo de exemplo para a nova geração que está chegando. E eu queria estar agradecendo o senhor por um pouco, né, da sua história, que eu sei que aí tem muita história de vida, de capoeira, que já foi vivida, mas é de grande valia, de grande importância para mim, para a capoeira, e para todos nós aí que somos capoeiristas de corpo, de alma aí, e estamos na capoeira até hoje, mestre. Diegão, obrigado pela oportunidade, obrigado. Eu sou um capoeirista, como eu falei, do interior de São Paulo. Eu defendo a capoeira do interior de São Paulo. Eu fui buscar mais capoeira, eu queria trazer mais qualidade para cá, e é algo que eu venho tentando fazer todas as vezes, trazer os melhores eventos, trazer os grandes nomes da capoeira. Eu sou um cara muito família, sou muito grato à minha esposa por tudo que ela faz na minha vida, que ela acredita na capoeira junto comigo, né? A gente vive de capoeira juntos hoje, é o nosso trabalho, é a nossa capoeira. Ela me ensinou muito com isso. Sou muito grato ao meu mestre, aos meus alunos, às escolas, né, que acreditam na capoeira. O Colégio Dinâmico, que foi uma das escolas pioneiras aqui de Bauru, e tem a capoeira hoje dentro da grade curricular, então sou muito grato a tudo isso. E que as pessoas coloquem mais profissionalismo na capoeira, que as pessoas se dediquem, estudem, tragam amor, né? Em vez de trazer ódio. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos buscar a capoeira, vamos resgatar coisas boas da capoeira, aquilo que não foi bom, vamos deixar de lado. E que venham mais podcasts igual o seu, que está aqui fomentando, né, as coisas boas da capoeira, não aquelas páginas que só colocam problemas de capoeira. Isso eu nem compartilho e nem vejo. Eu acho que não é o legal. O legal é a gente saber de histórias que deram certo. E a minha é uma das histórias que deu certo na capoeira e vai dar muito mais, eu acredito e tenho certeza. Então, se eu tô aqui, onde passaram tantos nomes aí, cara, que eu sou fã demais, e vários amigos, então foi mais um degrauzinho que eu subi aí na minha carreira de capoeirista. E muito obrigado, viu, Diegão? Tamo junto, que Deus abençoe você, muita axé e muita luz aí. Obrigado você, mestre, pelas palavras aí, pela sinceridade. Eu só tenho a agradecer a você, mestre, e a todos que passaram aqui,
a todos os inscritos que estão aí assistindo, que estão me ajudando, direta e indiretamente. Eu só peço que deixe um like, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer. Muita gente fala para mim que eu estou ficando rico com a capoeira, com internet, mas eu não vivo de internet, eu tenho meu trabalho paralelo. A internet é só uma contribuição que eu faço com a capoeira e com os mestres. Mas antes, pessoal, vai lá, deixa um like, não custa nada, é de graça, não vai ferir a honra de ninguém. Eu só tenho a agradecer a todos, até logo e fui. Bimba, biriba, minquidiga, taco de arame, cabaçaba.